O avião turbo-hélice modelo ATR 72-500 da Vuipesc, que caiu em Vinhedo, São Paulo, na última sexta-feira, passou por manutenção após sofrer um dano estrutural em março deste ano, como mostrou a reportagem. Nós vamos conversar agora com o perito Daniel Calazans, que fala sobre essas possíveis causas. Bom dia, Daniel. Seja bem-vindo aqui aos mais de 1 milhão de amigos do Bom Dia. Obrigado por atender o nosso convite. Eu vejo que muita gente tem falado sobre esses danos estruturais ocorridos e que foi revisado posteriormente a isso. De fato, a principal possibilidade de queda desse avião tem relação com esse dano estrutural ou é a mesma consequência de outro acidente aéreo envolvendo o mesmo modelo há alguns anos atrás? Que é a questão do gelo, né? Olá, bom dia. Prazer estar a bordo com vocês. Vamos lá. Se a aeronave passou por um dano estrutural, isto não impede que ela retorne a voar se passou por todos os protocolos de manutenção. Então, fiscalizado pela própria ANAC, se cumpriu os protocolos de manutenção, uma manutenção de revisão, uma manutenção corretiva, não há problemas, não há insegurança da aeronave voltar ao voo. A pergunta é, que danos foram esses e se cumpriram os protocolos de manutenção? Daniel, por exemplo, ele já estava próximo ao pouso quando tudo aconteceu. Imagens mostram, né, ele descendo em parafuso, como fala, parafuso chato. Pela sua experiência, a atitude humana do piloto poderia ter mudado o que aconteceu, falando vamos falar sobre suposições, né? Óbvio, o CENIP é que deve esclarecer, sim, de fato, e as caixas pretas. Mas o senhor acredita que a ação humana poderia ter mudado os rumos do que aconteceu, dessa tragédia? Quando nós analisamos aquela imagem da aeronave caindo na vertical, em parafuso chato, essa manobra é reconhecida como uma manobra irreversível. Daquele ponto para frente, a partir do momento que a aeronave entrou em parafuso, praticamente irreversível para que o piloto retomasse o controle do voo. A aeronave cai totalmente descontrolada. A tripulação, piloto e copiloto, não tinha controle nenhum sobre a aeronave. A pergunta é, o que levou a aeronave a entrar nessa atitude? Poderia, antes, ele ter evitado, considerando como hipótese a formação de gelo? Ora, se o piloto tinha de formação de gelo, se o piloto tinha um dispositivo anti-gelo, quais foram as atitudes do piloto antes dele entrar nessa atitude para que pudesse evitar isso? É prematuro falar se o piloto poderia ter ou não evitado, mas essas coisas, né, esses tópicos serão analisados para chegar nessa conclusão. Ontem nós recebemos aqui na Rede Meio, no Bom Dia Nacional, o Dr. Nunes. Ele é um perito, ele é chefe, hoje chefia a equipe de todo o Instituto Médico Legal, tem uma vasta experiência na cobertura de na apuração de vários desastres, é uma das referências no Brasil, vice-presidente dos peritos criminais, e ele relatou uma situação que nos chamou muita atenção. Ele disse, olha, uma queda livre, 5 quilômetros, 5.000 metros em 1 minuto e meio, o corpo humano, ele tem um dispositivo que o cérebro envia para o corpo de desligamento. É como se o corpo humano ele desmaiasse literalmente com o suposto susto ou suposto impacto emocional de algo. A literatura mostra que isso já aconteceu em alguns acidentes aéreos. Pela experiência que o senhor tem, se acha que nesse movimento aí, aumento de velocidade, diminuição de velocidade pelo som, teve interferência no final humana de aumentar os motores? Eu vi muita gente na internet falar, olha, mas ele aumenta os motores ali pertinho do chão. O senhor acredita nisso? Olha, a gravação, né, na caixa preta, nós temos a gravação e a conversa da cabine entre piloto e copiloto, tudo que eles falaram.
Eu acho uma situação muito difícil, porque o avião girando em alta velocidade e uma força centrífuga poderia sim ter limitado a ação dos membros, principalmente os braços, as mãos. Então, o que eles falaram é o que vai ficar como linha de investigação. Em acidentes, outros, por exemplo, nós temos o acidente do Gol, que foi numa situação similar, não igual. E na avaliação da caixa preta, os pilotos, naquele caso, vindo também parafuso, eles tentaram evitar o acidente até o final. Então, eles estavam conscientes e ainda hábeis, né? Mas não conseguiram. Então, só a caixa preta mesmo que vai revelar tudo, né? Que vai lá. Só para fechar aqui... Essas duas... Só para fechar aqui, Daniel, a literatura, a ciência e as investigações do CENIP, essa abertura de caixa preta, o final, a conclusão do que aconteceu, giram em torno de quanto tempo? Muito relativo, dependendo da complexidade do acidente, né? De muita coisa que pode surgir. Mas nós estimamos aí 1 ano, 1 ano e meio. 1 ano, 1 ano e meio, né? Daniel, seja sempre bem-vindo aqui ao Bom Dia, através do Piauí para todo o Brasil. Muito orgulho de tê-lo aqui com a gente na manhã dessa terça-feira, tá bom? Para mim foi um grande prazer, sempre à disposição. Um abraço e tudo de bom. Uma ótima semana para você. Olha, é muito triste, né, tudo isso. É como o Daniel falou, isso a gente só vai entender realmente quando forem apresentadas as caixas pretas, né? O episódio está lá no Yelcast, fala justamente sobre essa dinâmica da queda. Segundo o Dr. Nunes, ele acredita que ninguém sentiu dor e praticamente todos estavam inconscientes, é o que ele diz. Ele explica a dinâmica passo a passo. Vou ver se eu consigo gravar com alguém. Ontem até o Titela, que é apaixonado por aviação, ele falou, eu queria ver se conseguia conversar com ele mesmo que à distância, para ele explicar essa dinâmica para a gente.